500 anos aí, che! Imagine a TV viajando no tempo pra mostrar o passado. No passado e em todo momento. Imagine a vida, as pessoas e sonhos de outros séculos. Antigos privilégios. 500 anos, o Brasil República na TV. Pra todo mundo ver. Sim, também. 500 anos, o Brasil República na TV. É isso aí. Rio de Janeiro, capital da República, 24 de agosto de 1954. Um tiro no dormitório presidencial do Palácio do Catete paralisa o coração de Getúlio Dornelles Vargas. Multidões vão às ruas chorar seu presidente. A carta-testamento que ele deixa é um dos mais importantes documentos da nossa história recente. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade. Saio da vida para entrar na história. Realmente, eu podia esperar tudo de Vargas, menos suicídio. Eu gostava tanto dele. Eu não. Foi principalmente um ditador. Mas não posso dizer que estou alegre. Ninguém está. Ele era muito querido. Do pessoal de teatro, então. Meus colegas também devem estar chorando, como eu. Como eu também. Getúlio Vargas foi o presidente brasileiro de maior permanência no poder ao longo de 2 períodos de governo. O primeiro de 15 anos e o segundo de aproximadamente 4 anos. Foi, portanto, de quase 19 anos a era desse mito político do Brasil. Sua imagem variou de ditador temido a pai dos pobres e defensor dos trabalhadores. Mas como foi que Vargas tornou-se presidente? Até os anos 30 do século XX, o poder dos cafeicultores é quase absoluto. O café que eles não conseguem vender no exterior, o governo compra com dinheiro público. O povo não sabe, mas o governo deixa apodrecer e joga fora o café guardado nos seus armazéns. Pois o povo devia jogar fora esse governo podre. Só não joga porque é roubado na eleição. Mas tem quem jogue. O que o povo ainda não fez com o voto, os tenentes querem fazer com as armas. Inconformados com o que ganham e com o critério de promoções, tenentes organizam um movimento conhecido como tenentismo. No mesmo período, um novo grupo junta-se aos colegas revoltosos e percorre o país. É a Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, conhecido como Cavaleiro da Esperança. Vamos conscientizar o povo sobre a situação brasileira. Ninguém aguenta mais o desemprego e a miséria. O governo não pode continuar sacrificando os humildes e protegendo os poderosos. A Coluna Prestes é perseguida pela polícia e o seu líder pede asilo à Bolívia. Foram 25 mil quilômetros de marcha e vários combates durante 2 anos. Você viu? A Coluna Prestes não mudou o Brasil. E agora? Nem tudo está perdido. Vem aí nova eleição. Igual às outras. É a política do café com leite. Vence o candidato do cafeicultor paulista ou do criador mineiro que o Washington Luiz apoiar. Desta vez não vence. Tem muito governador desgostoso. O Partido da Aliança Liberal prepara uma novidade. O candidato a presidente, apoiado por Washington Luiz e os cafeicultores, é o paulista Júlio Prestes, que não é parente de Luiz Carlos Prestes. O Partido da Aliança Liberal lança o gaúcho Getúlio Vargas para presidente e o paraibano João Pessoa para vice. Júlio Prestes ganha, mas os derrotados alegam fraude e promovem uma revolta armada. Você soube? João Pessoa foi assassinado. Misericórdia! Por quem? Por um inimigo político dele. Quem foi o desgraçado que matou João Pessoa? Dizem que foi João Dantas, mas não importa quem foi. Não importa? Por quê? Porque o verdadeiro assassino de João Pessoa é o Washington Luiz. Washington Luiz tem que renunciar. Se não renunciar, nós o derrubamos da presidência. Cai Washington Luiz,
sobe Vargas. À frente do governo provisório, ele pensa em mudanças importantes na vida brasileira, mas deixa a Constituição e as eleições para depois. É o estopim da Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo exige eleições urgentes e nova Constituição. Chega de submissão ao governo federal. Chega! Viva São Paulo! Viva a Revolução! Os paulistas estão unidos e serão vencedores! Vargas não dobra São Paulo! Em 3 meses, a Revolução Paulista é derrotada por gaúchos, mineiros e cariocas leais ao governo. Mas, pressionado pela oposição, Vargas promulga 2 anos depois nova Constituição e torna-se presidente eleito pelo Congresso Nacional. Vitória moral dos paulistas! Da mulher paulista e brasileira que finalmente tem o seu direito de voto reconhecido! Na verdade, São Paulo obrigou Vargas a promulgar essa Constituição. Agora é só esperar 4 anos. A eleição de 38 nos livrará dele! Será? Quem garante que Vargas não inventa um jeito de continuar presidente? Luiz Carlos Prestes, convertido à ideologia marxista, volta clandestinamente da União Soviética, onde vive há 4 anos. Em companhia da esposa, a comunista alemã Olga Benário, ele vem promover uma revolução. O clima no país é tenso. Não tem jeito. A reforma agrária tem que ser pra já. E a dívida externa? O Brasil não tem como pagar. Nem vai pagar. O povo decidiu isso e quer um governo popular. Mas derrubar o Getúlio? Sei não. Ele vai reagir. Getúlio Vargas reage com a Lei de Segurança Nacional. Colocados na ilegalidade, comunistas partem para a tomada do poder pelas armas, no movimento conhecido como Intentona Comunista. Os revoltosos atacaram quartéis em Natal, Recife e Rio de Janeiro, mas acabaram derrotados pelas forças leais ao governo do presidente. Podem apostar que agora Vargas vai prender adversários e até decretar estado de sítio. Por que você só pensa mal do presidente? Sim, por quê? Porque nenhum ditador é flor que se cheire. Luiz Carlos Prestes está entre as centenas de militares e civis que Vargas manda prender, após decretar o estado de sítio. Mas a repressão vai além. O quê? Plano de tomada do governo pelos comunistas? De novo? As prisões vão ficar lotadas. Já estão. Você se lembra do que eu falei? Ninguém se admire se a Constituição for suspensa. Mas espere aí. Esse plano é uma invenção. Não serve de desculpa para suspender a Constituição. Para Vargas, qualquer desculpa serve, contanto que continue presidente. Mas o nome disso é golpe. Getúlio Vargas fecha o Congresso Nacional e, pelo rádio, anuncia o começo do Estado Novo, regime sem legisladores nem partidos. Opositores protestam e vão presos. Seguidores aprovam. Vargas está certo. Todos devem colaborar, do patrão ao operário. Mas operário também é cidadão, tem direitos, inclusive de fazer greve. O trabalhador brasileiro tem direito a novos benefícios, férias remuneradas, salário mínimo, hora extra. O que antes ele só conseguia com suor e luta, agora tem garantido pela Justiça do Trabalho. Esperto esse Vargas. Fez essas leis só para esvaziar a luta dos esquerdistas em favor dos operários. Seja como for, ele faz. Antes dele, a gente só tinha direito de trabalhar, mais nada. Ah, isso é verdade. Em compensação, o que Vargas faz de ruim... O que é que ele faz de ruim? O quê? Continua comprando e queimando café. E agora, deixou o açúcar pela hora da morte. Que culpa ele tem disso? Que culpa? Diga! Criou esse tal de Instituto do Açúcar e do Álcool para favorecer o cineiro. Nunca o açúcar foi tão caro. Trabalhadores do Brasil, eu vos dirijo minha palavra. Sempre pelo rádio, Getúlio Vargas costuma anunciar benefícios sociais e aumentos de salário no Dia do Trabalho. Seu aniversário, dia 19 de abril, é uma festa nacional comparável ao 7 de setembro e ao Natal.
Ele valoriza muito o futebol, o cinema, o teatro e a música popular. Trabalhadores do Brasil! Quanto mais eu olho para esta maravilha aqui, mais vontade tenho de me casar com ela. Cantem com ela e sigam meu conselho! O Estado Novo veio para nos orientar. No Brasil não falta nada, mas precisa trabalhar. Tem café, petróleo e ouro, ninguém pode duvidar. E quem for pai de 4 filhos, o presidente manda premiar, o negócio é casar. Então, o senhor aprova? Você está aprovada, mas o rapaz aí... Sim, senhor. Sua imitação do presidente tem que agradar o espectador. Se não agradar, você vai se dar mal. Além da censura, tem a repressão. O Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, prende, tortura, assassina e deporta milhares de pessoas. Entre elas, a esposa de Luiz Carlos Prestes, Olga Benário. Na Páscoa de 1942, logo depois de dar à luz a sua filha Anita, Olga é morta na câmara de gás do campo de concentração de judeus da cidade alemã de Bernburg. Francamente, não entendo essa preferência de Vargas pela Alemanha, Itália, Japão. O que é que tem? Ele não deve nada à França, Rússia